Josué capítulo 5. Acharam? Assim, quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho no deserto, porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado, porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os filhos deles, e a esses Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. Até aí, por enquanto. Primeira parte. Aí a gente viu semana passada e retrasada, né, a travessia do Rio Jordão. Semana passada a gente falou sobre o memorial, né, das pedras, a importância de fazer o memorial. E agora, continuando a preparação para a tomada da terra prometida, o Senhor pede para que, ou ordena, na verdade, que se faça a circuncisão em todo o povo. Mas o versículo 1 antes dá um detalhe: que todos os povos ali da região ficaram sabendo da travessia do Rio Jordão a pés secos. Ele fala dos amorreus e dos cananeus. Os amorreus são aqueles que habitavam a região montanhosa ali para cima de Jericó, a oeste de Jericó. Jericó estava na base da montanha, da cadeia de montanha. Então aquela parte montanhosa ali era habitada pelos amorreus, e depois da parte montanhosa, em direção ao mar, ficavam os cananeus, que era a parte da planície da praia. E todos eles ficaram sabendo o que aconteceu, que eles tinham chegado, já tinham atravessado o Rio Jordão e estavam agora acampados de frente para Jericó. E aqui fala a mesma coisa que Raabe falou para os espias, lá no capítulo 2, que o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados. Por quê? Porque por causa dos grandes feitos que o Senhor tinha feito pelos filhos de Israel. Atravessaram o Jordão a pé seco. Quando eles terminaram de passar, a água voltou a correr o Jordão normalmente. Quando eles foram atravessar, parou. Quando eles terminaram de atravessar, voltou a correr. Então isso não é obra do acaso, não foi um acidente que parou o fluxo do rio. Foi a mão do Senhor que parou, foi a mão do Senhor que liberou o rio. E eles ficaram sabendo dessas coisas, e além do povo de Jericó estar desanimado, também com o coração derretido, todos os povos ao redor ali também estavam com os corações derretidos de medo por causa dos filhos de Israel. E aí a gente vê uma preparação do Senhor para começar a conquista. E a primeira preparação que Deus faz é circuncidar todos os homens que nasceram durante os 40 anos do deserto. O texto ele é bem autoexplicativo, do porquê que eles não foram circuncidados. Porque durante esses 40 anos eles estavam no deserto. Então eles nunca sabiam quando iam acampar, quando iam
marchar, e o processo da circuncisão, né, pela lei, devia ser ao 8º dia do nascimento da criança. Só que agora eles vão circuncidar todo mundo, dos mais velhos aos mais novos. E como que é que Deus fala para fazer a circuncisão? Fazer facas de pedra, né? Faca de pedra, que era super comum. As primeiras armas da humanidade, né, eram feitas com pedra. Lança com ponta de pedra, até flecha com ponta de pedra, assim por diante. E as primeiras facas, as primeiras coisas, era tudo feito com pedra lascada mesmo, né? Bater uma pedra na outra, né, para afiar, passando na outra pedra para tirar a lasca, né? Sem anestesia. Então, não sei se você já viu a circuncisão com pedra. O Osmar mandou um vídeo outro dia lá que eu não consegui nem assistir. Que negócio é sinistro. Dói só de ver, né? Chiquinho. Nossa, é tão. Só que agora são milhares de pessoas que vão sofrer a circuncisão. No bebê, no 8º dia, na hora que corta o prepúcio do bebê, o sangue estanca quase que imediatamente. No adulto não. Demora um pouco mais para estancar. Fora que o bebê chora na hora que corta e depois para de chorar. A cicatrização é muito mais rápida do que a do adulto. Para o adulto, né, até para a criança maior, adolescente, a dor ela dura vários dias. Por isso que aqui no versículo 8 fala: depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Porque eles não eram capazes de fazer nada. Enquanto eles estiverem com a dor, eles não davam para fazer nada. Então, eram milhares de pessoas que precisavam ser circuncidadas. Centenas de milhares de pessoas. Então, por isso que o uso da pedra também, porque a pedra é bem disponível lá, né, para fazer a faca. Então, qualquer pessoa praticamente podia fazer a circuncisão, só tinha que estar bem afiadinho na pedra. O laço, né? Da introdução, né? Que é a pedra. Oi? O laço, se fosse uma faca normal, mas aquela época nem tinha faca. Tinha. Já. Mas como o povo estava no deserto há muito tempo, era escasso, né? Eles foram pegando arma conforme eles foram conquistando a região, né? Eles já tinham passado por algumas guerras, pegaram algumas armas, mas ainda não tinha todo mundo, não era todo mundo que tinha arma ainda, né? E a pedra estava lá disponível, só pegar e afiar. De acordo com alguns estudiosos, a pedra que eles usavam para fazer isso era a obsidiana, uma pedra que tem lá, que é fácil de afiar. Então tinha rodo, né, na pedra, e fácil de afiar para fazer essa cirurgia, né, no caso. Também. Então, todo mundo foi circuncidado. Então, depois dos dias que levou para cicatrizar, né, eles já estavam prontos para continuar. Mas a gente tem aqui algumas coisas importantes para salientar com relação à aliança de Deus com Israel. A começar com a aliança com Abraão. Qual que era o sinal da aliança com Abraão? Qual que é? Não, isso é com Noé. Faria uma grande descendência? Não, qual que é o sinal?
o sinal da aliança? É a circuncisão. Né? Deus dá a circuncisão para Abraão, né, quando ele está fazendo aliança com ele, e fala: todos os homens da sua casa, escravos, livres, todo mundo tem que ser circuncidado. Tá? E não eram todos, na verdade, muitos povos da região eram circuncidados também. Né? Só que no caso de Israel, a circuncisão era a marca da aliança. Né? Não era algo cultural, não era algo, como é que se diz? Não era tradição, era aliança. Tem a ver com a aliança deles com Deus, como povo. Uma aliança verdadeira com Deus. Durante esses 40 anos a gente viu, né, em Êxodo, Levítico, Números, que o povo, durante o tempo que eles passaram no deserto, eles eram muito oscilantes. Ora obedece, ora não obedece, se revela, né, faz um monte de coisa. Mas a gente vê lá em Êxodo que Deus faz uma aliança com eles, também agora como uma nação, né, que é baseado na lei. E na lei também está incluído lá a circuncisão. Então, tudo o que Deus está fazendo aqui tem a ver com o relacionamento dele com o povo. Para o povo ser reconhecido como o povo de Deus, eles têm que ser circuncidados. Além disso, eles têm que obedecer a lei. Né? Tem toda aquela parte da aliança que foi feita lá no Sinai com os 10 mandamentos e assim por diante. E aqui no versículo 9, a gente tem a palavra do Senhor para Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso aquele lugar foi chamado Gilgal até os dias de hoje. A palavra Gilgal, o nome, né, Gilgal, soa de modo semelhante com o verbo remover no hebraico. Então Deus faz esse jogo de palavras o tempo todo, né? E ele faz isso aqui. Então o lugar se chama Gilgal porque o Senhor removeu a vergonha que eles tinham por causa do Egito. E ao mesmo tempo ele removeu os prepúcios de todo o povo. Então o Gilgal se refere tanto à vergonha que foi retirada, como o prepúcio que também representa essa vergonha, que o povo tinha, porque eles ainda não podiam ser reconhecidos como povo do Senhor por causa da incircuncisão deles. Só que ao mesmo tempo, o livro de Deuteronômio vai falar que a circuncisão da carne não é o mais importante, mas é a circuncisão do coração. Então a circuncisão também serve para eles lembrarem de circuncidar o próprio coração, né? De que não deve existir nada que possa encobrir a presença de Deus na vida deles, ou a obediência a Deus na vida deles. O coração deles deve ser puro diante de Deus. Por isso, a gente tem nesse versículo 9 todas essas implicações de remover a vergonha, remover o prepúcio, né, para que eles possam agora entrar plenamente na terra como povo de Deus. O texto não para por aí. Versículo 10. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa. No dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia comeram pães sem fermentos e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Então, aqui é muito legal que o texto mostra que eles circuncidaram antes de participar da Páscoa. Por quê? Pela lei, nenhum incircunciso podia participar da Páscoa.
Então circuncida antes e participa da Páscoa depois. E aí você pode perguntar, mas e durante os 40 anos do deserto, eles não participaram da Páscoa? Participaram, desobedecendo a lei. Né? Mas o que Deus está fazendo aqui é como se fosse qual que é a palavra? Uma restauração da aliança, um cerimonial de restauração da aliança, para que o povo possa entrar na terra com tudo certo diante de Deus, sem dever nada para Deus. A lei está aqui, o que falta arrumar na obediência à lei? Com relação ao povo, né? Não dá para falar assim individualmente o que cada um deve, né? Mas como uma nação, o que eles estão devendo para Deus? Então, a circuncisão eles estavam devendo, e participar da Páscoa circuncidados. Então, como nação, eles resolveram tudo isso e se apresentaram diante de Deus, circuncidados e tomando a Páscoa todos juntos. O texto fala também que no dia em que eles participaram da Páscoa, o maná parou. Durante 40 anos que eles passaram no deserto, o Senhor deu a eles o maná todos os dias. Todo dia de manhã eles iam lá, colher o maná, com exceção do sábado, né? Eles tinham que pegar o dobro na sexta, porque no sábado não ia cair. E aqui no primeiro momento que eles participaram da Páscoa, que eles comeram do fruto da terra, parou o maná. Por quê? Porque eles já estavam dentro da terra da promessa. A terra que mana leite e mel. E aqui fala que naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã, que é aquela região montanhosa. Montanhosa não, que é toda aquela região ali que eles estavam conquistando. A terra de Canaã, que fala, é toda a terra prometida. Mas não era um cananeu só que morava ali. Tinha vários povos diferentes que moravam ali. Mas toda a região ali se chamava terra de Canaã. Então, é muito interessante como que Deus prepara, né, o povo para entrar na terra, exatamente como eles saíram do Egito. Né? No dia anterior do Egito, de sair do Egito, o que eles fizeram? A Páscoa. Celebraram a Páscoa. E agora, eles vão entrar na terra prometida, celebrando a Páscoa também. Tudo se cumprindo e fechando o ciclo, né? De saída, e agora eles estão entrando. Saíram na Páscoa e entraram na Páscoa. A última parte do texto fala assim: quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nenhuma coisa nem outra, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e lhe disse: que diz meu senhor a seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Quem que era esse príncipe do exército do Senhor? Era Jesus. Como é que a gente sabe disso? Jesus não aparece no Antigo Testamento com o nome de Jesus, mas ele aparece nas vezes em que o anjo do Senhor aparece, mas não todas. Nem todas as vezes que o anjo do Senhor aparece é Jesus. Como que eu saiba? Como que eu sei? Como que eu posso saber quem que é? Ele se apresenta? Não, porque a descrição vai ser parecida do anjo normal com Jesus. A mesma coisa que consegue nas Primeira dica, mesma coisa que fala com Moisés, né? Tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é
Santo. Nenhum anjo normal fala isso. Outra coisa que, quando o anjo normal aparece, e a pessoa com quem ele está falando se ajoelha para adorar, o anjo normal não aceita a adoração. Ele manda a pessoa levantar. Quando é Jesus, ele aceita a adoração, porque ele é digno de receber a adoração. Por isso que quando Josué se ajoelha, né, se prostra com o rosto em terra e o adora, o anjo do Senhor fala: tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Hã? Não fala que é príncipe. Aqui a palavra pode ser príncipe, pode ser capitão, também é alguém de importância dentro do exército, tipo uma patente. Então pode ser o príncipe como um general, um capitão, alguma coisa do tipo, ou uma pessoa muito importante. A minha fala que é Chefe do exército. A minha fala príncipe, é alguém de autoridade. Só que fala que ele é o chefe do exército do Senhor. E o Senhor é o Senhor dos exércitos. Quem que é o chefe dos exércitos? O Senhor. Então, tudo isso já mostra quem que é esse anjo que está aparecendo aqui para Josué. A isso, a essa aparição de Jesus no Antigo Testamento dessa forma, a gente chama de cristofania, ou também pode ser teofania, que significa, teofania significa manifestação de Deus. Cristofania seria a manifestação de Cristo, aplicando no Antigo Testamento. Então Jesus aparece como anjo, aparece como homem, aparece, por exemplo, com Abraão, aparece ele com mais 2 anjos. Lembra? Quando ele vai falar para Sara que ela vai ser mãe de Isaac. Então é Jesus ali que aparece também. Quando aparece para os pais de Sansão, ele recebe a adoração também. É outra. Oi? Quando lutou com Jacó também, mesma coisa. Então, quando é um anjo normal, ele não aceita adoração. E muitas vezes a própria pessoa que está falando com o anjo entende que ele não é o Senhor, mas que ele é um mensageiro somente. Então ele também não se prostra. Embora ele haja com respeito, ele não se prostra em adoração. E se acontece isso, o anjo manda levantar. No capítulo 6, semana que vem, a gente vai ver que o anjo do Senhor, o próprio Senhor aqui, vai falar para Josué o que ele tem que fazer. Porque a estratégia vem dele, vem do Senhor, não vem do próprio Josué. Então aqui no capítulo 5 a gente tem essa sequência de preparação. Uma preparação física no começo, uma preparação espiritual no meio, e agora com o príncipe do exército do Senhor, uma preparação militar. Deus vem preparando tudo para que o povo possa entrar perfeitamente na terra prometida e seguindo o plano do Senhor. Se dependesse deles, eles já iam entrar em Jericó quebrando tudo, né? Eles já estavam 40 anos no deserto, ninguém aguentava mais caminhar no deserto. Então, eles queriam conquistar logo de uma vez, mas o Senhor ele faz o plano do jeito dele, do tempo dele, e vai preparando o povo também para isso. Então a gente vê que desde lá, antes da travessia do Jordão, Deus já vai preparando o povo para tudo que vai acontecer na conquista. Ele prepara memoriais,
para o povo se lembrar. Ele prepara o povo emocionalmente e mentalmente para o que vem pela frente, mostrando que os povos estão com medo deles, eles não precisam ter medo de ninguém, né? E aqui prepara o povo debaixo da aliança, circuncidando, celebrando a Páscoa e retirando essa vergonha que o povo tinha sobre eles com relação ao Egito. E aí o próprio Senhor vem, se apresenta a Josué, né? E agora imagina cenas do próximo capítulo, né? Novela, né? O bicho vai pegar agora. Os primeiros 5 capítulos de Josué é só preparação. Dos 6 em diante começa a guerra. E vai até o capítulo 12. Então a gente vai ver agora em 6 capítulos, até o 12 ou até o 11? Sempre confuso. Oi? Oi? Isso, de Jericó, né? Vai até o 11 a guerra, e no 12 ele vai falar, é uma lista dos povos conquistados, de todas as batalhas. 6, 17, Só eu posso adiantar. Então, como é que Deus faz isso na nossa vida? Na vida da igreja? Esse preparo. Como que ele lapida o povo dele? O povo aqui estava entrando, se preparando para uma guerra. Na nossa vida, como igreja, a gente está constantemente em guerra, não é verdade? E o que a gente tem que ter sempre? Que Paulo fala lá em Efésios 6, a partir do versículo 10. Vamos ver se vocês lembram. A armadura de Deus. O soldado vai para a batalha sem a armadura? Tem que ir preparado. O povo estava se preparando aqui, Deus estava preparando o povo. E nós, como igreja, também estamos em guerra, ainda mais do que eles. A nossa guerra é constante. E a armadura tem que estar sempre vestida. Quando eu estava fazendo viagem missionária, na minha adolescência, né? A gente tinha um costume de toda vez que a gente ia sair para o evangelismo, recitar a armadura de Deus e fazer como se a gente estivesse colocando, né? Cada parte da armadura, para a gente lembrar de que a gente tem que estar tudo pronto, né? O capacete, a couraça, o escudo, as espadas, o cinto, as sandálias, porque a gente pode enfrentar um monte de situação, e cada parte da armadura é importante para a gente enfrentar o inimigo. E Deus já vai colocando isso na nossa vida para que a gente não esqueça, né? Que tudo aquilo que Ele nos ordena fazer faz parte da nossa batalha. Eu não servi o exército, mas eu gosto muito de ver filme de guerra, né? E tem alguns filmes que mostram, por exemplo, o treinamento dos soldados para a guerra, tudo que eles têm que aprender, né, em pouco tempo, ou bastante tempo também, vários treinamentos. E tem alguns treinamentos que parecem muito inúteis a princípio. Mas na verdade, aquele treinamento é para quê? Para quando chegar a hora do vamos ver, está preparado. E fazer tudo de acordo com o que foi treinado. Por que os soldados passam, sei lá, um mês no meio da selva, treinando? Junto com as cobras, com as onças, né? Para aprender a se defender, para aprender a sobreviver.
né, no meio de terreno hostil, né, para saber que quando eles estão acampados, tem lugar que pode, tem lugar que não pode fazer fogueira. Como que apaga a fogueira para não espalhar o fogo pela floresta, para o inimigo não descobrir que eles estão ali, né? Tem um treinamento que é aqui no Brasil, que é um dos mais difíceis do mundo, né? Que começam 100, terminam alguns pouquinhos só no final, né? Que é no meio da Amazônia o negócio. Aí tem treinamento que é no deserto, tem treinamento que é no frio, tem treinamento que é em todo tipo de ocasião. E a gente também pode se ver em qualquer tipo de ocasião, para defender o Evangelho, para lutar pela causa de Cristo. Às vezes parece que tem coisa que a gente aprende na Bíblia que é inútil, mas nada que está na Bíblia é inútil. E a gente, como Salmo 119, 12 fala, 11, quer dizer, escondi a tua palavra para não pecar contra ti. A gente tem que lembrar, em primeiro lugar, a quem a gente está servindo. A gente está no exército de quem? E se a gente não obedecer o general, o que vai acontecer? O que acontece com quem desobedece na guerra? É punido. E as punições em período de guerra são pesadas. Sabia que no Brasil o único momento que tem pena de morte é em período de guerra? Quando a pessoa é acusada de traição ou quando ela foge da posição dela, quando ela deserta. São as ocasiões em que existe pena de morte no Brasil. A gente está vivendo uma guerra espiritual, mas é uma guerra por vidas, é uma guerra pela glória de Deus. E como a gente viu lá em Números, no começo do culto, o zelo é pelo quê? O nosso zelo pela glória do Senhor. Não é por mim, não é por você, não é pelo nome da nossa igreja, mas pela glória de Deus. Amém? Uhum. Aí se ele não obedecer, já deixa o pé. Eu falei, olha, o que é isso, cara? Aí se não obedecer, já fica o pé. Aí vai, né? Aí eu pedi, no final de semana eu fiquei, acho que ele não sei se é doido, eu pedi na minha lá. Uma semana. Porque ficar ali, não pode usar telefone, não pode ter a ligação nenhuma, nem celular, nada. Ficar só com o negócio útil, né? Tem que atirar, não, porque se for o inimigo, vai matar ele, então tem que atirar mesmo. Quem tem que estar passando é isso, é preparado, né? Pastor, quanto já foi lá para trás, eu não vi nesse dia, o memorial, sobre o memorial. Eu posso ter um memorial em casa ou a própria palavra já é um memorial? Igual a gente, igual tem um cara que deve para a gente, por exemplo. Quando ele te vê, ele lembra. É um memorial. Já me lembro, eu estou devendo para aquele camarada ali. Ele se esconde, né? Corre, né? Vira esquina, né? Então, eu não sei qual é a finalidade dessas 12 pedras aqui, né? O memorial que foi edificado aqui. Mas hoje, no dia de hoje, eu posso ter um memorial assim que eu entrar na minha casa e eu lembrar ou não? Existem vários tipos de memorial. As pedras eram um tipo.
tinham outros tipos de memorial, né? Como eu falei semana passada, uma agenda é um memorial. De você escrever aquilo que Deus tem feito na sua vida é um memorial. Um quadro com coisas que Deus fez. Existem diversas formas de fazer memorial. Aqui no caso de quando Elias, né? Foi Josué, né, e Caleb, né? Quando eles disseram que o povo podia entrar e atacar, você ia dar aquela terra para Israel, como Deus determinou para aqueles 10 espias que deram a missão negativa, né? Que aquele povo que saiu do Egito, né? Eles não entrariam na terra prometida. Ele está falando só daquelas pessoas que realmente saíram do Egito. Eles saíram do Egito, né? Os de 20 anos para cima. Os de 20 anos para cima. Então, aqueles que foram nascendo no decorrer do caminho não estavam sob essa. Não. Só os de 20 anos para cima, que são aqueles que estão em idade militar. Foi irmão André. Eu sonho de novo. Eu sonhei na igreja que vinha gente de fora, assim, sabe? Não além do exterior, né? Congregar com nós e fazer o culto. O culto à noite, mas foi tão bonito. Tão bonito mesmo. Uma coisa mal bonita mesmo. E eu com a sua neném no colo. E a sua neném começou a dormir. E aí eu ia. Tem certeza que é? E aí eu ia fazer uma coisa na pia, aí a pia já está incomodada assim, o cinto está incomodado, vai olhar tudo. Aí eu fiz para abrir o negócio da pia, né? Estava muito incomodado, toda a casa, toda a sala, né? Porque eles estavam ali, imagina, quando eu mal dormi, parecia que era o céu, né? Assim, porque é uma coisa muito bonita. E eles também estavam com uma criança lá. Aí a sua que estava olhando para mim, né? Ela só tem uma vida retinha. Aí cada sonho gostoso. Viu, pastor? Quando o povo de Israel chegou a Canaã, eu achava assim, antigamente eu achava que o Senhor, eu vou lhe dar uma terra que manda leite e mel. Então, quando eles chegassem, eu tinha esse pensamento. Quando eles chegassem lá, eles iam ter aquela terra bonita, campos maravilhosos, uma fitinha ali, sabe? Era só cortar a fitinha com a tesoura, é de vocês. Mas aqui diz que já existiam, acabou de falar, né? Existiam outros povos, né? Então, a aplicação que a gente pode ter dessa passagem é que, para nós termos direito a entrar na nossa, por exemplo, Canaã Celestial, por exemplo, vamos trazer dessa forma, aquilo que o Senhor tem prometido vai ser pela força, vamos dizer assim. Nós vamos dizer assim, você para conquistar aquilo que o Senhor está te prometendo, não é de mão beijada, e sim você vai ter que ir conquistando, e no meio desse interim, você tem que estar se preparando, como é no caso do outro. São coisas diferentes. O Senhor fala aqui, tanto aqui no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, com relação à conquista da Terra Prometida, é o Senhor que está dando para eles. Tanto que as batalhas que eles vão ter vão ser 7 anos de guerra. Nessas batalhas, o povo praticamente não perde quase ninguém nas guerras, porque é o Senhor que dá a vitória. Então, eles praticamente não fazem nada assim de... É lógico que eles brigam, tem guerra, tem luta que dura o dia todo, tem várias batalhas assim, mas comparado com a guerra normal, foi
Foi um massacre. Não teve oposição, praticamente. Embora os outros exércitos viessem, a derrota era tão esmagadora que não dava para contar nos dedos quem morreu de Israel. Então, por quê? Porque era o Senhor que estava dando a vitória. Teve batalha que a chuva matou mais do que a espada matou. Por quê? Porque era o Senhor que estava dando a vitória para eles. E com relação a Canaã Celestial, é a nossa salvação. O Senhor deu. Nós já temos. Se nós realmente somos salvos, a nossa salvação está garantida. Então quer dizer que eu posso pecar? Não. Paulo já falou sobre isso, em Romanos. Por quê? Porque quem é salvo vai andar agora de acordo com o que Jesus mandou. É simples. Mas dentro do escopo da salvação, dentro da própria salvação, não existe nenhum pecado que eu vá cometer que vai me tirar a salvação. O que acontece com aquilo que Deus tem nos dado aqui, as bênçãos que Ele tem nos dado aqui, tem coisas que são consequência do nosso esforço. Por exemplo, se eu trabalhar bem, se eu for fiel no trabalho, eu vou ter um emprego garantido. Se eu me empenhar, se eu for um bom investidor, eu vou ter Vai crescer, né? Sim, eu vou crescer. Causa e efeito isso. A gente vê a mão do Senhor nisso também, mas tem coisas que Deus faz por nós, como eu falei semana passada até que coisas que eu falei no pensamento, eu preciso disso, e no mesmo dia eu ganhar aquilo. Não foi que eu fui comprar, eu falei para alguém, não. Deus deu. Eu me esforcei por aquilo? Não. Mas na nossa vida espiritual existe sim um desenvolvimento que depende tanto de mim quanto do Espírito. O que depende de mim? Já falei isso várias vezes. Não atrapalhar a obra do Espírito. Deixar com que Ele haja e agir conforme a vontade dEle. Isso é não atrapalhar o Espírito. Se o Espírito está mandando, então faz. Por que isso é um esforço nosso? Porque a gente está lutando contra a carne. E a gente vai suar, vai sofrer, vai lutar para não fazer a vontade da carne. E deixar que o Espírito faça a obra dele na nossa vida. Vai chorar também. Imagina a nossa carne como um cachorro raivoso querendo fazer a vontade dele, e a gente tentando segurar com uma coleira que parece que vai arrebentar a qualquer momento, ou que a gente não está conseguindo segurar direito. A nossa carne quer fazer a vontade dela, mas se a gente deixar o Espírito Santo fazer a vontade dele, vai ser bem mais fácil. Mas a gente está lutando contra nós mesmos. Então, essa questão do eu tenho que me esforçar, como eles lutaram lá, não é uma boa comparação. Porque lá eles têm uma aliança com Deus, que é uma aliança de obediência. Para eles tomarem posse da terra, eles têm que obedecer. E para eles manterem a terra, eles têm que obedecer. Porque o Senhor falou, se vocês não obedecerem, eu vou tirar vocês da terra. No nosso caso, nós recebemos a salvação, nós somos a nova aliança, Nós temos a salvação, e a salvação está garantida. Mas não esconder a tua palavra no meu coração não é uma questão de obediência também? É uma questão de obediência. Mas que está dentro da nossa aliança também. Obedecer. Então, aquele que não esconde a palavra, aquele que não obedece, Nunca foi salvo. nunca foi salvo. Ou está em pecado. Pode ser salvo, mas está vivendo no pecado, precisa de arrependimento.
Precisa confessar os pecados. É o que 1 João fala, né, daquele que está andando nas trevas. E ele sempre fala, aquele que está andando nas trevas, ou vive nas trevas, nunca conheceu o Senhor. Aí ele fala, quem anda na luz, anda de acordo com a vontade dele. Mas se alguém pecar, aí ele fala, eu escrevo para vocês porque se alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar em toda justiça. E o que ele está falando ali? Você vai pecar, mas é diferente daquele que vive no pecado. Aquele que vive no pecado nunca conheceu a Deus. Mas se aquele que pecar, não quer dizer que ele já está condenado, né? Aquele que pecar, você sabe. Aquele que peca ocasionalmente, ele já sabe que tem um advogado. O que ele tem que fazer? Só confessar os pecados. Mas aquele que vive na prática do pecado, ele não sabe que tem um advogado, ele nem sabe onde ele está. Essa é a distinção que 1 João vai fazer. Então, a gente tem exemplos aqui na nossa própria igreja de pessoas que estavam na igreja, saíram da igreja, ficaram um tempo longe, né, e depois voltaram para a igreja. O que essas pessoas falam do tempo que ficaram fora? Que foi legal? Que foi tranquilo? Que eles não sentiam falta da igreja? Não é exatamente o contrário? Que o tempo todo elas ouviam a voz do Espírito, o tempo todo elas eram incomodadas ao arrependimento, que quando encontravam irmãos da igreja sentiam vergonha da vida que estavam vivendo, e quando eles confessaram o pecado, voltaram para a igreja, tudo mudou, não foi? Essa vida de a pessoa está longe de Deus, mas se ela for realmente cristã, ela está sendo incomodada, ela não está feliz lá fora. Por isso que não depende de nós a nossa salvação, porque se dependesse de nós, onde a gente estaria? Condenado. E é muito legal que lá em Romanos, se não me engano, fala que o texto fala que ele nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. É o mesmo verbo que fala que Deus tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida. O povo teve que andar, não teve? Mas tudo aquilo que era impossível fazer, quem que fez? Deus. Quem que fez as pragas? Quem que abriu o mar vermelho? Quem que deu água? Quem que deu maná? Tudo foi Deus. O que o povo fez para conquistar essas coisas? Nada. Eles só caminharam no deserto. Aí sim se aplica a nós, dessa forma. O que a gente tem que saber fazer para a nossa salvação? Caminhar. Deus nos deu a salvação e agora a gente está caminhando no caminho que Ele nos deu. E Ele já prometeu a terra. Ele já prometeu a salvação. E nos deu. No caso de Israel, Ele já tinha dado a terra. O que eles estavam indo fazer? Tomar posse. Nós já temos a salvação, a gente já tem a vida eterna. O que falta? Morrer. A posse a gente já tem nesse caso. Como eles já tinham a escritura, no caso, né, da terra. Eles estavam indo tomar posse. A gente já tem a escritura, a gente já tem a posse, porque a gente já está vivendo a vida eterna. Tem cristão que não quer morrer, não, pastor. Tem cristão que não quer morrer, não. E a gente já está vivendo a vida eterna. Porque Jesus falou em dar vida em abundância. A gente já está vivendo. Ou você preferia a vida antiga antes da salvação?
partir da salvação é a vida eterna. Faz parte da vida eterna. Só que aqui a gente está experimentando, porque eu gosto de falar que a nossa vida aqui na terra, depois da salvação, é como se fosse o cheirinho da comida de casa quando você está chegando na porta. Sabe? Você sente o cheiro, então você já tem uma expectativa. Só que no caso da vida eterna, da salvação, a expectativa nunca vai ser igual à realidade. A realidade sempre vai ser infinitamente maior do que o que a gente espera. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Como é bom poder estudar a tua palavra, Deus, e ver as suas promessas, e ver o seu cuidado para conosco, ver que a nossa salvação o Senhor já nos deu, e é por ela que nós te agradecemos. Porque nós não éramos dignos, nós não podíamos fazer absolutamente nada para conquistá-los. Muito obrigado, porque o Senhor um dia nos amou, perdoou os nossos pecados e nos trouxe para diante de Ti. Que o nosso coração se alegre e se rejubile, Deus, em tudo isso que temos aprendido. Porque nós somos Teus filhos, nós somos Teu povo e queremos, Pai, Te adorar em espírito e em verdade por tudo isso. E também Te adorar por quem Tu és. Deus amoroso, misericordioso, fiel, justo, compassivo, Senhor dos exércitos. O Senhor é maravilhoso, não há outro igual a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo isso que o Senhor tem nos ensinado no livro de Josué, no livro de Números. Queremos, Deus, de todo o coração Te buscar cada dia mais, honrar o Teu nome com os nossos lábios, com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, e ter um zelo pela Tua glória, como o Finéias teve também, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém.